Hoje, dando continuidade aos estudos no livro de Levítico, nós estaremos falando sobre o capítulo de número 15. No capítulo anterior, o capítulo 14, nós vimos a lei acerca do leproso depois que ele era purificado, onde havia uma cerimônia de purificação e o sacerdote, após constatar a cura, ele declarava o leproso purificado e 8 dias depois, aquele homem ia à porta do tabernáculo para apresentar a sua oferta ao Senhor. Neste capítulo 14, nós temos leis a respeito de outras impurezas cerimoniais, tanto em homens quanto em mulheres, e isso impedia a pessoa de participar do santuário e também de comer das coisas sagradas. As razões apresentadas para todas estas leis deste capítulo 15 estão no versículo 31, quando diz: assim separareis os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morrais, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Aqui nós vemos que são leis específicas envolvendo Israel e o tabernáculo, que era o lugar da manifestação do Deus de Israel. Agora, fazendo um breve resumo desse capítulo, nós vemos que ele aborda 2 tipos de fluxo. Um era o fluxo intermitente, onde essas impurezas ou essas contaminações, vamos assim dizer, elas eram naturais, involuntárias ou inevitáveis. No caso do homem, mesmo sendo involuntário ou inevitável, era considerado impureza. E na mulher vai se referir ao seu fluxo regular mensal, aqui estipulado também em 7 dias de impureza. Uma coisa interessante é que para esses casos involuntários ou natural, não era considerado um pecado, pois não havia ou não deveria apresentar a oferta pelo pecado. O texto diz que o homem estaria impuro até a tarde e bastava se banhar com água e ele estava puro novamente. É o que diz o versículo 16. Agora, é claro que o homem deveria ter consciência até o pôr do sol sobre a necessidade de pureza. E se isso deixava por algum tempo aquele homem inadequado para a comunhão com Deus, quanto mais se ele pecasse de forma deliberada e consciente. E no caso da mulher, no seu fluxo regular, também não havia necessidade de oferta pelo pecado. Após os 7 dias, ela estava pura cerimonialmente. O outro caso é o caso crônico, onde homem e mulher poderia ser acometido por essa situação, e quando o fluxo então não era normal, ou seja, era um caso grave que persistia, e essa pessoa então permanecia impura até que fosse curada daquele mal. Nós observamos um exemplo de Davi no Antigo Testamento, quando ele profere uma maldição sobre a família de Joabe pelo assassinato de Abner. Está registrado em 2 Samuel 3:29, quando ele diz: nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso. Então aqui nós vemos que para o homem entende-se tratar, nesse capítulo 15, de um fluxo contínuo, e isso tornava impuro ele e tudo aquilo que ele tocasse. No versículo 13, mostra que quando o homem fosse sarado do seu fluxo, ele contava 7 dias para a sua purificação, e no versículo 14, ele iria no 8º dia à tenda da congregação para apresentar a sua oferta e fazer ali a expiação do seu pecado. E nós temos também o caso crônico da mulher, que está relatado a partir do versículo de número 25, quando diz: quando a mulher apresentasse ali uma hemorragia além do tempo normal, ou seja, também era algo persistente que não sarava. E aqui nos leva a refletir os dias do Novo Testamento, quando no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, de 25 ao 34, que se refere à mulher do fluxo de sangue, que foi repentinamente curada ao tocar na orla das vestes de Cristo, depois de ter sofrido desse mal durante 12 anos e ter gastado tudo o que tinha com os médicos, é o que diz o texto. Nesse caso,
vemos que Jesus ele não se sentiu contaminado pelo toque de uma mulher que estava cerimonialmente impura. Afinal de contas, alguém maior do que Moisés havia chegado para ministrar a cura também nesses casos. Vemos o amor de Deus, que vai além de todos os procedimentos e observações da lei, pois ele finaliza dizendo para a mulher: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Agora a mulher estava livre e já não era mais considerada como uma mulher impura. Vemos que Jesus nos proporcionou um sacrifício de expiação, e ele exige apenas que o homem, através da sua fé, creia neste sacrifício, pois é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado, para que possamos ser aceitos na presença de Deus. Concluindo, vimos que nesse capítulo, Israel devia ter profunda reverência às coisas sagradas. O mais importante aqui é observarmos a intenção geral do texto, onde o ensinamento é sobre o dever de preservar a pureza e manter-se protegido das contaminações pecaminosas. Aprendemos que devemos bendizer a Deus por não estarmos mais sob o jugo dos rituais levíticos, pois não há mais sacrifício ou ritual de limpeza exterior, mas devemos cuidadosamente nos abster de todo o pecado que contamina a consciência e tendo assim o nosso corpo em santificação e honra, buscando a limpeza interior. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 7, Paulo orienta dizendo: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E é necessário, assim, purificar os nossos corações pela fé, para que possamos ver a Deus. Escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.